Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e que essa semana venha cheia de paz, de saúde e com muita harmonia no seio de nossas famílias. Hoje, a aula de matemática, a gente vai introduzir um conteúdo novo, a gente vai falar sobre triângulos, seus elementos e os tipos de triângulos, tá certo? Fiquem bastante atentos, prestem bastante atenção para que vocês possam resolver as atividades propostas que estão aqui no grupo. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Triângulo é um polígono formado por 3 lados e 3 ângulos internos. Aí temos o desenho de um triângulo e tem a sua nomeação, o triângulo ABC, que é igual ao segmento AB unido ao segmento BC e unido ao segmento CA, formando o triângulo. Elementos de um triângulo. Os elementos formam a região conhecida como região triangular. São eles. Primeiramente aí vem o desenho. Primeiro são os vértices. Os pontos indicados por A, B e C são chamados de vértices, tá certo? Você observa aí no desenho os pontos onde se encontram os lados, representados pelas letras, são chamados de vértices. Em seguida vem os lados. Os lados são formados pelos segmentos de reta, ou seja, segmento de reta AB, segmento de reta BC e o segmento de reta CA, certo? Quando eles se encontram nos vértices, eles formam o triângulo. E temos os ângulos internos. Os ângulos internos são formados pelo encontro dos lados do triângulo, ou seja, é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Observe também que tanto os vértices como os ângulos são representados por essas 3 letras. Qual é a diferença? Os ângulos, eles vêm com esse sinal em cima, tá certo? Quando a letra está sem o sinal, eu estou me referindo aos vértices. Se vier com este símbolo em cima, ou sinal, como queira chamar, eu estou me referindo aos ângulos, tá certo? Tem essa diferença. Então, são os vértices, os lados e os ângulos internos. Tipos de triângulos. Os triângulos podem se classificar de acordo com seus lados e seus ângulos internos. Além disso, um triângulo pode ser mais de um tipo ao mesmo tempo. Vamos ver com mais detalhe aqui. Tipos de triângulo de acordo com a medida de seus lados, tá certo? De acordo com a medida dos lados, eles têm um nome. Por exemplo, em relação aos lados, podemos classificar em 3 tipos: equilátero, isósceles e escalenos. Vamos ver cada um. Quando é que um triângulo é classificado como equilátero? São os triângulos que possuem 3 lados e ângulos iguais, sendo que os ângulos medem 60 graus, nos atentando mais pelas medidas dos lados. Então, um triângulo equilátero tem as 3 medidas dos seus lados iguais. Observe aí que estão representados por esses 2 risquinhos, tá certo? Em cada lado tem 2 risquinhos, está indicando que eles são todos iguais. Nesse caso, é um triângulo equilátero. Quando é que um triângulo é classificado como isósceles? São triângulos em que pelo menos 2 de seus lados têm medidas iguais, tá certo? Então, ou seja, são triângulos que possuem 2 lados iguais. Observe aí que tem 2 lados indicados por esses riscos, estão indicando que eles são iguais. E o lado de baixo é diferente. Escaleno. São os triângulos em que todos os lados possuem medidas diferentes, ou seja, não tem nenhuma medida igual. Aí no desenho, observe que cada lado tem quantidade de risco diferente. O primeiro aí, o lado aí tem 1, no de cima tem 2 e no de baixo tem 3, indicando que todos os lados são diferentes, tá certo? Nenhum são iguais. Ou seja, o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, os isósceles tem 2 lados iguais e o escaleno não tem nenhum lado igual, ou seja, os 3 lados são diferentes. Agora vamos ver de acordo com a medida dos ângulos. Tipos de triângulo de acordo com a medida de seus ângulos. Em relação aos ângulos internos, os triângulos podem ser classificados em 3 tipos: retângulo, obtusângulo e acutângulo. Vamos ver cada um.
Primeiro, o triângulo retângulo. São triângulos onde um de seus lados medem 90 graus, conhecido como ângulo reto. Observe aí que está destacado bem aí. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus, ele não é em forma de curva. O ângulo de 90 graus ele é representado por este retângulo e este ponto no centro, tá certo? Indicando que é um ângulo de 90 graus. Este símbolo representa um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que vocês veem um triângulo que o ângulo estiver representado dessa forma e não tiver o valor, ali está indicando um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Um triângulo obtusângulo. Vamos ver quando é que um triângulo tem essa classificação. São triângulos onde um de seus ângulos medem mais que 90 graus. Observe que está bem destacado no ângulo A, tá certo? O ângulo aberto aí. Esse ângulo ele é maior que 90 graus. Nesse caso, se o triângulo possui um ângulo maior que 90 graus, a sua classificação é um ângulo obtusângulo. Mais uma classificação, acutângulo. Quando é que um triângulo é classificado como acutângulo? São triângulos onde todos os seus ângulos medem menos que 90 graus, tá certo? Então, quando os ângulos medirem menos que 90 graus, os três ângulos, ele é classificado como acutângulo, ou seja, possui três ângulos agudos, tá certo? Está bem aí representado. Só resumindo aí, um triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. 90 graus. O triângulo obtusângulo possui um ângulo maior que 90 graus. Os outros são menores, os outros dois. Mas se possui um maior que 90 graus, a sua classificação é obtusângulo. E o acutângulo possui três ângulos menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos. Tá certo? A sua classificação fica acutângulo. Tá certo? Então a nossa aula de hoje foi essa. Muito rápida, simples, apenas conceito, fácil de trabalhar. Caso de dúvida, revejam o vídeo. Entre em contato comigo, eu estarei aqui durante todo o período da aula para tirar qualquer dúvida e prestar qualquer esclarecimento, tá certo? Obrigado, boa tarde e até a próxima.